Olá pessoal, é a quarta parte da nossa última aula desse semestre 2020.2. Na próxima segunda-feira já é a nossa avaliação 2, né? Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina, do conteúdo. É um assunto bastante saudável, interessante, porque nós temos um conhecimento de uma história do protestantismo de analfabetos, de pobres, de periféricos, de um protestantismo arcaico, de um protestantismo de pessoas ignorantes, de miseráveis, e na realidade o protestantismo, ele, quando veio para o Brasil, ele não veio por baixo, veio por cima. Veio com pessoas formadas, cultas, engenheiros, médicos, a começar pelo fundador da escola dominical, né? Apesar de que nós falamos fundador da escola dominical no sentido de lá em Petrópolis, mas havia outra escola dominical em outra região do Brasil. Tá? O médico escocês que funda a escola dominical em Petrópolis, que também é o fundador da igreja, é um congregacional, né? Ele é missionário na África, depois ele vai para os Estados Unidos, né? De forma fugida, ele foge, né? Por conta da perseguição, e dos Estados Unidos ele é orientado a vir para o Brasil. E no Brasil ele funda a igreja que hoje nós chamamos de Igreja Evangélica Fluminense, ali na região do centro do Rio, próximo da Rua Venezuela, naquela região. E ele vai estabelecer sua residência em Petrópolis, onde ele funda a escola dominical, e torna-se amigo pessoal do imperador Dom Pedro II, que diz a história que o Dom Pedro II, quando subia a serra no final de semana, passar o final de semana em Petrópolis, na casa de verão, ia visitá-lo, ia conversar com esse missionário escocês radicado no Brasil. E um belo dia a empregada foi atender a porta, e quem estava lá era o imperador. Ela ficou muda, e a esposa do missionário perguntou quem era, e aí ela disse: é o imperador. Ah, sim, manda ele entrar, disse a dona da casa, a esposa do médico, de forma bem informal, com a sua majestade, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, que era muito culto, dominava 11 idiomas, foi o responsável pela amizade entre os sírios libaneses e o Brasil. Também as múmias que o Brasil possuía foram queimadas, né, no incêndio do Museu Nacional. As múmias foram compradas com as suas próprias pensas, né? Muitas coisas boas que o Dom Pedro II fez, e ele tinha um coração aberto, um coração amante da Sagrada Escritura, leitor, assíduo da Bíblia, e ele gostava de conversar com o missionário protestante escocês radicado no Brasil, né? Então, essa influência protestante no Brasil é muito interessante, porque nós sempre pensamos no protestantismo periférico, pobre, né, miserável, e não é. Tá? O protestantismo, ele vai apresentar a tarefa evangelizadora de um proselitismo, tá? Em primeiro lugar, como quebra de monolitismo religioso, ou seja, era um monopólio religioso da católica. E aí, então, o proselitismo ia quebrar esse monopólio, tá? A fim de viabilizar a sua inserção, ou seja, o proselitismo não tinha outra forma de viabilizar a conquista de espaço se não fosse pelo proselitismo. Além disso, precisava estar consciente das reações naturais que se impõem a qualquer sociedade que é submetida às mudanças estruturais. Então, o protestantismo, ele começa a praticar o proselitismo, tá? A mudança em certas culturas, em certos hábitos, costumes, e ele sabia, ele era cônscio, né? Os protestantes da época eram cônscio da reação da sociedade já sedimentada no catolicismo que durava 300 anos. Tá? Inclusive as escolas, as 25 escolas que havia no século XVIII eram todas jesuítas. Tá?
a partir de Marquês de Pombal, expulsos os jesuítas, então as escolas é entregue para pessoas comuns no Brasil. Mas mesmo assim, depois de quase 300 anos ensinando a teologia, a religião, o costume, a cultura católica, não dava para mudar da noite para o dia, né? Então os protestantes de missão evangelizadora proselitistas sabiam dessa reação. Além disso, precisava estar consciente dessas reações naturais, tá? Dessa forma, tentamos resgatar um momento de sua atuação na história da educação. Então, o que acontece? O protestantismo, então, vê uma possibilidade grandiosa via educação, reconstruída a partir do modelo de exerção desse protestantismo dotado de um comportamento político, na busca pelo incremento de exerção social, em que tenta consolidar o seu papel e significado da sociedade brasileira. Então, o protestantismo analisa todos os viés. Primeiro, para a sua inserção no espaço, precisava praticar o proselitismo. A prática do proselitismo geraria uma reação, uma vez que a cultura já estava estabelecida, a cultura religiosa católica, há quase 300 anos. Então tinha que haver um outro caminho para oferecer esta ponte entre a religião antiga e o protestantismo. E qual foi a ponte que os protestantes projetaram, programaram, compreenderam ser a ponte melhor? A educação. Uma vez que a educação imperial ela era frágil. Por que era frágil? Porque o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas ali no final do século XVIII. Então, no século XIX, com a vida familiar real do Brasil, a educação estava assim meio à deriva. Por quê? Porque os jesuítas ensinavam tudo. A arte, gramática, exatas, biologia, ciências, tá? Ensinavam tudo. E depois os estudantes brasileiros iam para a Europa para fazer o doutorado, Coimbra, França e Inglaterra. Então eles saíram daqui, se fosse nos dias de hoje, eles faziam aqui no Brasil até o mestrado, e depois ia para lá. E tem mais, a língua que se ensinava na escola não era o português, era o tupi-guarani. Então, com a expulsão dos jesuítas, foi um prato feito para os protestantes. Os protestantes chegam numa hora em que, primeiro, a família real vai implantar o vice-reinado. Então, ou seja, o país torna-se um país. Decidiu ser uma terra sem dono, em que somente o religioso é que está mandando, porque os inquisidores estavam aqui, os inquisidores jesuítas estavam todos aqui, em várias partes, exigindo a conversão dos judeus como cristãos novos. E aí esses inquisidores, então, as pessoas temiam eles, os fazendeiros temiam, porque qualquer coisinha eles decretavam como herege e ia para a fogueira. Então, o que acontece? Com a saída dos jesuítas expulsa pelo Marquês de Pombal, já na virada dos séculos, em 1808, a família real chega e já dá novos ares ao país. A Inglaterra, que oferece a segurança, né, as embarcações de guerra que acompanham a família real até o Brasil, com segurança, um comboio, ela quer de volta a moeda de troca, ela quer a abertura dos portos. E com a abertura dos portos, vem junto no pacote do comércio, vem também os protestantes. E os protestantes, então, sabem das suas dificuldades. Tá? No período da exerção do protestantismo no Brasil, o país apresentava um processo de mudanças sociais e políticas, que culminaram com o fim do Império e o advento da República. Esses eventos constituíram-se necessidade para o protestantismo, na medida em que se buscava uma reorganização do Estado brasileiro, isto é, a modificação de um arcabouço jurídico que oferecia suporte definitivo à religião do Estado, o catolicismo romano, regido até então pelo modelo do padroado. O protestantismo escolheu como estratégia privilegiada de penetração social e vida educacional. As principais razões disso estão em um certo espírito filantrópico, que marcava os missionários, sobretudo no fato de que a ignorância constituía um obstáculo e a assimilação da doutrina protestante, né?
A estratégia era de dizer da mesma realidade, demonstrar pela vida educacional a superioridade da civilização americana, que é a democracia, individualidade, igualdade de direitos, responsabilidade pessoal, liberdade intelectual e religiosa. E, consequentemente, um sistema religioso que lhe oferecia suporte, o protestantismo. A democracia só era possível a um povo educado, e isso incluía as próprias elites nacionais, objeto privilegiado da estratégia nacional protestante. Então o protestantismo, ele oferecia uma prática, algo que deu certo na América, e podia dar certo no Brasil também. E qual era? A questão da democracia, da individualidade, da igualdade, da responsabilidade, da liberdade religiosa e liberdade intelectual. Deus abençoe vocês. Até o próximo semestre, se Deus permitir. Paz.